de acordo com o artigo 157 da Resolução número 1722 de 1998, Regimento Interno, comunico ao plenário que será transformada a presente sessão ordinária em sessão especial para que o excelentíssimo senhor Anquimar Pratissoli, secretário municipal da Fazenda, atenda ao requerimento formulado pelo vereador Max da Mata, em que solicita esclarecimento da citada pasta. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a todos os vereadores, em nome do presidente da Casa, Reinaldo Bolão, e dizer que estou aqui, né, atendendo uma convocação dessa Câmara, certo, em nome da administração, para que podemos esclarecer e tirar as... Quero dizer que estamos aqui em nome da administração para poder esclarecer algumas dúvidas, atendendo a convocação dessa casa, certo? Na medida do que for de dúvida dos senhores vereadores, vamos dizer, chegar a um certo, vamos dizer assim, esclarecimento de dúvidas e maiores informações sobre o que acontece hoje no município, que é um fato que nós vamos aqui esclarecer na medida que a gente conseguir atender aos questionamentos. Quero dizer que a administração, em nome do prefeito, se coloca sempre à disposição para prestar todos os esclarecimentos, não só neste momento, mas também no momento que for necessário. Estamos abertos a todas as dúvidas, prestando esclarecimentos através da solicitação de informações ao Executivo, certo? E quero dizer que vou estar aqui pronto para poder responder a todas essas questões que estão, vamos dizer assim, em dúvida no momento, certo? Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde a todos que estão aqui. Vou ser bem rápido porque o tempo é curto. Mas queria fazer alusão à fala do secretário. O município não está quebrado. Mas, infelizmente, secretário, o teto do CEMEI está quebrado. O lixo pelas ruas estão aí à solta. Os parques estão abandonados. A cidade pode não estar quebrada totalmente financeiramente, mas, de fato, o abandono da cidade é visto por todos. E o decreto, quando eu li esse decreto, secretário, um decreto tardio, muito tardio, secretário, porque eu tenho um documento aqui que fala em maio de 2009, e o senhor mesmo falou que em 2008 já se previa essa crise, né? Porém, cabe informar que, neste momento, a crise financeira mundial, o executivo e consequente queda, são inúmeros documentos. Isso aqui é de maio, secretário, que já indicavam a crise e já se justificava várias coisas em função da crise. Eu queria pedir ao secretário para entender por que demorou tanto tempo para uma reação do município em relação à crise. Por que já se falava no papel e, de fato, o decreto foi feito agora, também é um decreto tímido, mas foi feito agora. Outra coisa, participei do Conselho de Alimentação Escolar, foram devolvidos 350 mil para o FNDE, porque a alimentação do município era ótima, falei isso aqui várias vezes na Câmara, e o dinheiro estava sobrando e devolvemos para o FNDE. Sendo que no ano seguinte, eu tenho aqui o orçamento na minha mão, aumentou-se em 2 milhões a verba própria para a alimentação do município. Outra pergunta, secretário. Esse orçamento é de mentira? Como é que se faz orçamento no município de Vitória? Porque quando eu estudei, pegava-se os últimos orçamentos, eu não estou entendendo como que se faz orçamento na Prefeitura de Vitória. Porque se caiu em 2008, o orçamento do ano seguinte era para vir, no mínimo, ajustado. Em 2009, mais ajustado. Em 2010, mais ajustado. E o último agora só cresce.
no papel, tudo cresce. E, de fato, nós estamos passando por uma crise que indica, por exemplo, gabinete do prefeito, subiu 10% o orçamento. Por exemplo, Secop, subiu 81%. 81%. Então, eu queria entender o seguinte, por que no papel a gente vê uma coisa e, de fato, acontece outra? Outra coisa que eu fiquei muito preocupado, secretário, falou-se que na educação não ia se mexer. Conversei com a secretária esses dias, ela falou que já tem um corte de 6 milhões e 200, uma economia, vamos dizer. Ela falou economia, mas é um corte. Nós temos aqui 1.200 acionamentos nas escolas por falta de segurança nas escolas. Cortou-se praticamente todos os seguranças das escolas agora. E isso não é corte na educação? Cortou-se também cozinheira. Será que se antes não precisava das cozinheiras? A gente não precisava das cozinheiras? Não precisava dos auxiliares? Eu sei que o secretário é um secretário de Fazenda e tem inúmeras outras questões envolvidas, mas é uma pergunta que eu faço. Semana agora caiu um toldo que era um telhado, tipo Cariacica, que morreram 2 crianças, caiu um toldo, está avisado desde 2000, está avisado desde agosto do ano passado que esse toldo ia cair. Está aqui o relatório. Inclusive a SEMI participou da visita. E não tinha dinheiro? Será que foi a crise? Acredito que não foi a crise. Então, a minha última pergunta, secretário. Nós temos aqui um pouquinho mais de tempo. Queria reforçar essa pergunta. Os 350 mil que foi devolvido, no outro ano aumentou 2 milhões. Esse orçamento é uma ficção ou não é? Como é que se faz o orçamento da Prefeitura de Vitória? Tem algum método exclusivo da cidade, diferente, que ele só aumenta em meio à crise? E a terceira pergunta é por que o orçamento está prevendo sempre aumentos para gabinete do prefeito, Secop, e não tendo cortes? Outra pergunta, faltou o quê? Faltou competência, faltou coragem, ou foi subestimado a crise? Eu queria saber desses 3 pontos. Faltou competência, faltou coragem a prefeitura falar que tinha uma crise, ou subestimar a crise? Essas são as perguntas. Secretário, 5 minutos. Bem, vereador, e todos aqui presentes. Em relação ao lixo nas ruas, temos a frisar que a administração não cortou coleta de lixo nos domicílios. Não houve esse corte. Certo? O problema que está ocorrendo, e essa informação é real, é em relação aos entulhos que são depositados por algumas pessoas que fazem construções e depositam em alguma esquina ou alguma calçada os entulhos. A coleta permanece, diária, né? Isso é um fato. Em relação ao decreto tardio ou tímido, tomamos sim algumas atitudes. No ano passado, em 2009, constituímos a CADES, a Comissão de Avaliação de Despesas. A Comafo nunca deixou de existir, é a Comissão de Administração Financeira e Orçamentária. Então, teve também a atitude da administração no momento em que buscamos, junto às secretarias que tinham recursos em caixa de convênios e tudo mais, vamos dizer assim, utilizar esses recursos que estavam, de uma certa forma, congelados. Isso é uma forma de atuar quando temos um problema instalado. Certo? Atitudes foram tomadas sim. Não na força, talvez, que fosse necessário, mas fortemente agora. O decreto de 14.937 do início do ano, a resolução da Comafo, que provocou o contingenciamento do orçamento de 83 milhões de reais, são atitudes, acredito, muito fortes. É um choque de gestão. É um momento de parar, visualizar o problema e definir as atitudes a serem tomadas. Agradeço ao prefeito
pela confiança num técnico da prefeitura. Sou funcionário da casa desde 1992, concursado em 1992, ocupei cargos de diretoria, de chefia de equipe, coordenação, gerência e subsecretaria de Orçamento e Finanças. Cheguei agora ao cargo de secretário, ao convite do prefeito. Por isso que eu estou aqui, estou aqui respondendo esses questionamentos e quero deixar claro que o que vai pautar todas as decisões quanto ao pagamento dessa dívida vão ser a questão ética, técnica, responsabilidade, tá certo? E com muita força de vontade para trabalhar. A equipe está com vontade de trabalhar, preparada, unida com todos os secretários, com o objetivo único, que é de saldar o mais rápido possível esse problema. Ok? Em relação à lei orçamentária, vereador, a lei orçamentária de 2008 não caiu. O recurso orçamentário de 2008, a execução da receita de 2008 foi muito forte. Talvez você queira dizer 2009. Aí essa caiu. Mas 2008 não. 2008 foi uma receita excelente. Uma das melhores que a gente teve até hoje. 2009, sim, caiu. Como eu disse lá no início, tínhamos expectativas de uma realização forte, mas não se verificou. Certo? Em relação a crescimentos de rubricas orçamentárias, em relação à Secretaria de Coordenação Política e de Gabinete do Prefeito, o que acontece não foi nada, vamos dizer assim, trabalhado de forma a prejudicar outras secretarias. Tá certo? Não foi. A Secop, ela incorporou o serviço 156, que é de atendimento ao cidadão. Tá certo? Por isso que o contrato ele foi redimensionado, que estava na Secretaria de Administração, para a Secop. Então, naturalmente, ocorreu uma transferência de recursos da administração para a Secretaria de Coordenação Política. Ok? Então, tem justificativa técnica para isso. Os investimentos do município, eles não estão completamente comprometidos. Ok? Tem investimentos do município que já tivemos, inclusive entrega de investimentos importantíssimos, principalmente a Cândido Portinari, que é um investimento que não aparece muito para a população, vamos dizer assim, visivelmente, mas custou muito caro e é extremamente importante para o município. Ok? Estamos continuando os investimentos este ano. A prioridade o cenário que a gente se encontra é de terminar esses investimentos e terminar bem esses investimentos. Novos investimentos só terão condições de ser autorizados a partir do momento que conseguimos liquidar esse problema. Isso é um fato. 2 minutos para concluir. Conclua. O prejuízo que teremos e teríamos no passado com paralisação de certos investimentos seria provavelmente muito maior. O que custaria a administração deixar casas sem construir, a Cândido Portinari sem concluir? Acredito muito nisso. Custaria muito mais caro hoje. Investimentos foram pensados de uma forma estruturante para o município, tanto do lado, vamos dizer, mais privilegiado, que é o do lado leste, também o lado oeste do município, que é a questão lá da Santo Antônio, São Pedro, que tem benefícios com investimento fortes no município. Obrigado. Vereador Gandini. Vereador Gandini, o tempo do acho senhor está correndo importante, aqui. presidente, que o secretário se atenha agora às questões que eu perguntei exatamente sobre a educação, sobre a questão do repasse, que aumentou em alimentação, sendo que a prefeitura devolveu para o governo federal 350 mil. O pagamento do mérito dos professores, que foi combinado e descombinado novamente, era para ter sido pago ano passado, em relação também aos 4,8 milhões que foi devolvido dessa Câmara para a educação, que a gente não sabe até agora onde foi investido. Vereador Gandini, nós posso apurar isso junto à Secretaria de Educação para ver o que aconteceu em relação a esse fato da devolução do recurso. Tá certo? Não, em relação
a questão da progressão dos funcionários da Secretaria de Educação, isso é a pergunta, não é? Já está programado o parcelamento já a partir da folha agora, de fevereiro. Tá certo? A partir da folha de fevereiro, acredito eu que a educação ficou em 2 ou 3 parcelas já recebendo no salário de fevereiro. Tá? E do quadro geral também. E do quadro geral também. Não. Ok? Entendeu? Então nós temos 4 parcelas para todos os servidores, mas para a educação e a saúde foram tratados de forma diferenciada. Ok? No máximo, 3 a 4 parcelas. Até abril ou maio está recebendo até a última parcela.